Olá, eu sou a Andréia, sou infectopediatra do Eludicar e esse mês a discussão do Eludivila vai ser organizada por mim. Esse mês a gente acabou pensando em uma proposta de não fazer um caso clínico propriamente, mas sim uma discussão a respeito de algumas atualizações sobre o que está acontecendo. Não sei se vocês leram a respeito, mas teve um caso de poliomielite de um garoto, um adulto jovem de 20 anos de idade, que morava em Nova York, na cidade de Nova York mesmo. Ele não era vacinado, mas contraiu o vírus da polio e teve uma doença pela poliomielite. E aí, qual é o risco que nós, brasileiros que estamos morando aqui ou que talvez podemos transitar aí em outros países, temos de contrair poliomielite? Então, aí estratificaria o risco de um adulto jovem que foi vacinado, um adulto que não foi vacinado e principalmente uma criança que talvez não tenha ainda o esquema vacinal completo ou que não tenha recebido nenhuma dose de polio. Não sei se vocês também já leram a respeito, mas tem sido identificados vírus de poliomielite nos esgotos em Nova York, em Londres, então dentro de países que são desenvolvidos, então que teoricamente teriam um bom controle aí da doença, teriam uma baixa prevalência de poliomielite, mas identificam aí os vírus. No Brasil a gente não faz esse tipo de controle, então a gente nem sabe se esse vírus está circulando ou não. E te diria que muito provavelmente ele está sim. E aí, qual é o risco real que a gente tem de ter poliomielite aqui dentro do Brasil? E o principal, por que a polio ainda continua sendo uma preocupação mundialmente falando, né? Qual é a dificuldade disso? A gente sabe que as taxas vacinais estão cada vez menores. E isso é uma preocupação. E entender todo esse processo faz muita diferença para que a gente consiga conscientizar as nossas famílias. Eu até falo isso, o pediatra é a especialidade médica e até o profissional de saúde mais habilitado para falar sobre vacinas. Primeiro porque as crianças recebem vacinas aí no primeiro ano de vida contra diversas doenças e o pediatra tem domínio cada vez maior sobre isso porque ele orienta as famílias sempre. Mas ele pode ser o principal agente para trabalhar essa questão, essa hesitação vacinal também dentro das famílias, a recusa vacinal, o questionamento que as famílias trazem com relação às vacinas. Estar preparado para isso faz muita diferença e o principal recurso que a gente tem é o conhecimento. Então a gente precisa entender o porquê que a gente precisa de uma taxa alta de vacinação contra a polio e contra as outras vacinas. Eu vou me atentar bastante com relação à poliomielite, explicar algumas particularidades sobre ela, e isso vai fazer total diferença para que a gente entenda do porquê de continuar tendo campanhas ainda do Zé Gotinha, de continuar fazendo a vacina oral contra a polio e aí com uma certa regularidade nos países, né, para que a gente tenha um controle dessa vacina. Além disso, a gente vai conversar logicamente sobre essa questão de abordar a hesitação vacinal nos pais. Muito antes do Covid surgir, a hesitação vacinal já era um problema de saúde pública declarado pela OMS e agora é ainda maior e infelizmente chegou no Brasil. A gente era um país que tinha uma cultura vacinal muito boa, com taxas vacinais maravilhosas e com a Covid e todas as questões de fake news que surgiram com relação às vacinas, a gente teve essas taxas que estão decaindo cada dia mais e a gente precisa trabalhar dentro dos nossos consultórios particulares, dentro dos nossos atendimentos, dentro do Serviço Único de Saúde, para incentivar, para orientar e saber abordar os questionamentos que naturalmente os pais podem trazer e principalmente a recusa e a hesitação vacinal. Espero vocês dia 28 de setembro às 20 horas da noite. Às 20 horas.